Bem-vindos todos vocês a mais este programa IELB em Ação. Um prazer poder estar com todos vocês neste momento e podemos compartilhar as ações da Igreja Evangélica Luterana do Brasil em poder levar Cristo para todas as pessoas. Muito obrigado pela tua companhia. Se você puder também compartilhar na tua página do Facebook com os seus amigos este programa, para que mais e mais pessoas possam conhecer as ações em levar Cristo para todas as pessoas. Sou o pastor Éder Frederico Piper Guns, vice-presidente de Expansão Missionária, e estou agora com vocês no programa IELB em Ação. Sempre apoiando também o programa IELB em Ação, a editora Concórdia. Editora Concórdia, editora da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Você pode entrar no site da editora para poder conhecer e também adquirir o seu material. www.editoraconcordia.com.br. Acessando ali, você pode também adquirir os materiais da editora, para você, para a sua família, como também para a sua congregação. Materiais para a educação, materiais para a edificação cristã. Muito bem, hoje nós estaremos conversando com o pastor Maicon, diretamente do Uruguai, porque nos últimos dias tivemos um fórum de missão lá no Uruguai. Pastor Maicon é um pastor do projeto Aliança, que é um projeto da LCMS, da IELB e também da igreja local. E o pastor Maicon faz parte desse projeto, trabalhando na cidade de Salto, no Uruguai. Então, chamo aqui, para todos vocês, o pastor Maicon, que pode fazer aí a sua apresentação, pastor Maicon, falando de você, onde você estava, qual o processo para chegar até o Uruguai, falar também da sua família, sua esposa, o nome das suas lindas filhas, e para que os nossos ouvintes possam te conhecer um pouco melhor. Bem-vindo ao programa IELB em Ação. Muito obrigado. Tudo bem, pastor? Tudo bem a todos? Espero que todos estejam bem. Bom, eu sou Maicon Schenkel Schifferdecker, sou pastor aqui na cidade de Salto e também na cidade de Chapicuí, região norte do Uruguai. Bom, sou pastor já há 15 anos, sou natural de Porto Alegre, minha vida inteira me criei em Porto Alegre, meu ministério todo foi em Porto Alegre, primeiro na região do Parque dos Maias, onde eu fui pastor na minha congregação de origem, depois fui capelão por 3 anos no colégio da Rede Ubra, em Canoas, depois 5 anos na congregação Cristo Cruz, do bairro Cristo Redentor, ali na Vila Floresta, e agora recebi esse convite para ser pastor aqui na região de Salto. Sou casado com a Jéssica, nós temos 2 filhas, a Lívia, que vai completar agora 9 anos em junho, e a Thalita, que vai completar 3 anos. E nós, assim, recebemos esse desafio e temos esse grande desafio aí, porque talvez a grande mudança, pelo menos para mim, é sair da minha terra. Eu fiz meu estágio em 2005, no Rio de Janeiro, então foi a primeira vez que eu fiquei fora do Rio Grande do Sul. E agora, então, a gente veio aí de Malicuí aqui para a região do Uruguai para participar desse projeto Pastor de Aliança e começar um trabalho aqui na região de Salto. Então, é uma mudança grande para nós, Nós em Porto Alegre tínhamos sempre a presença da minha família, meus pais, meu sogro e sogra, nossos irmãos. Apesar do meu irmão agora estar morando fora do Brasil, mas sempre tínhamos todos por perto, E ter essa mudança agora de ficar longe é assim o que nos balança um pouco. E que desafio, pastor Maicon, que desafio. Eu tive o privilégio de visitar o pastor Maicon no último dia 28 de março. Ele, a sua família, a sua esposa, suas 2 filhas, lá na cidade de Salto, no Uruguai, conforme ele já descreveu aí a cidade, ao norte do país. E tive o privilégio de poder conversar com esta família, os desafios de morar em outro país, longe da família de sangue,
longe, né, dos pais, sogro, sogra, irmãos, e também numa cidade, numa cultura diferente, uma língua diferente, desafios diferentes, mas lá, né, ele foi chamado para esta missão, para esse desafio, e no qual, né, ele está se sentindo muito bem juntamente com a sua família, sentindo aí como um uruguaio, para desenvolver esse trabalho que é, na cidade de Salto, plantação de igreja, começar do zero, é algo assim extremamente diferente para tantos e tantos pastores, você chegar numa cidade onde não tem nenhum luterano e ali começar a proclamar o evangelho, a divulgar a palavra de Deus para que as pessoas possam, pela palavra, serem tocadas pelo Espírito Santo e ali então começando esse trabalho e alcançando pessoas com o evangelho da salvação. E o pastor Maico, eu tive o privilégio, conforme eu disse, de estar com ele no dia 28, e no dia 29, também no dia 30, nós tivemos lá o Fórum de Missão, quando nós tivemos representantes de várias igrejas, conforme eu disse, é o CMS, né, que é o Sínodo de Missouri, representantes, então, da Igreja Luterana dos Estados Unidos, especialmente do escritório da América Latina e Central. Esse escritório fica na República Dominicana, então, o diretor desse escritório e outros representantes, líderes também da Igreja Luterana do Uruguai e também aqui do Brasil, estava presente da diretoria nacional, eu e o pastor Ayrton Schroeder, que é o nosso vice-presidente de ação social. E foi assim um momento muito especial. Nós vamos contar para vocês, dizer um pouco desse fórum de missão, como aconteceu, quais são os desafios, quais são os projetos, quais são as estratégias missionárias para esse projeto Aliança na cidade de Salto e Chapicuí, no Uruguai. Mas antes de nós, né, darmos continuidade aí ao fórum de missão, nós vamos ouvir a primeira música. Ó Cordeiro inocente, sob o madeiro morrendo, em extremo paciente, desprezo e dor e sofrendo, os crimes tu pagaste e assim me resgataste. Se compassivo, Jesus Cristo. Ó Cordeiro inocente, sob o madeiro morrendo, em extremo paciente, desprezo e dor e sofrendo, os crimes tu pagaste e assim me resgataste. Se compassivo, Jesus Cristo. Ó Cordeiro inocente, sobre o madeiro morrendo, em extremo paciente, desprezo e dor e sofrendo, os crimes tu pagaste e assim me resgataste. A paz concede, Jesus Cristo. Amém. Após esta bela canção, nós agora temos o grande privilégio de ouvirmos a palavra do nosso Deus e o convidado para este momento, o pastor Maicon, diretamente do Uruguai, que nos deixa a palavra do Senhor. Contigo, a palavra, pastor Maicon. Muito bom, queridos irmãos e irmãs. Tem um texto que, para mim, me mexe muito, ainda mais pelo contexto no qual nós estamos vivendo aqui, que é um texto bastante conhecido do Evangelho de Mateus, quando
Jesus se despede dos seus discípulos após a sua ressurreição e antes da sua ascensão, e ele convida e convoca os seus discípulos, a sua igreja, e faz uma promessa. É o texto de Mateus 28, os versículos 19 e 20, e a gente pode ler também o versículo 18, que diz assim: Jesus então chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Nesse texto, Jesus convida e convoca os seus discípulos, lhe dando uma grande missão. Vão por todos os lugares do mundo. Vão aos 4 cantos do mundo. Eu gosto muito desse texto porque ele tem 2 grandes aspectos para mim. Jesus diz: vão, e diz: eu estou com vocês. A missão não é só ir para o outro lado do mundo. Missão não é só enviar pessoas, homens ou mulheres, para países distantes. Missão começa na nossa casa, no nosso primeiro lugar de convívio. Missão começa na nossa família, com nossos pais, quando os nossos pais nos levam à igreja, que pelo santo batismo recebemos a fé, recebemos o Espírito Santo, e ali então temos um novo nascimento. Missão começa com o convívio com os nossos vizinhos, nossos colegas de escola, nossos colegas de faculdade. Missão também é no nosso local de trabalho. E para mim, interessante desse texto, esse texto também aparece em outros lugares também, mas Jesus fala para os seus discípulos dizendo assim: vão, façam missão, batizem no nome do Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Batizem e ensinem. Levem a minha palavra, mas não apenas da boca para fora. Ensinar não é só uma forma acadêmica. Ensinar é viver. Vivam esta palavra. Vivam este amor que eu demonstrei para vocês desde o primeiro dia, é o que Jesus nos diz. E o que me chama bastante atenção é que Jesus sabe que isso é difícil. Jesus sabe que falar dele muitas vezes vai nos causar inclusive medo. Medo da rejeição, medo de sermos ridicularizados. Ah, lá vem aquele crente de novo lá falar. A gente às vezes tem esses medos, esses receios. Jesus sabe que seus discípulos também teriam. Tanto que quando ele sobe aos céus, os discípulos estão lá cerrados dentro de uma casa, trancados com medo. E eles só realmente vão quando se cumpre a promessa de Jesus de o Espírito Santo descer. Mas Jesus, ao falar com seus discípulos, ele dá a eles uma palavra de ânimo, quando ele diz assim: e eis que eu estou com vocês todos os dias. Interessante que isso aqui me faz lembrar o texto de quando Jesus é anunciado que queria nascer. Ele é chamado do Deus Emanuel, o Deus que está conosco. E de fato, Jesus está conosco todos os dias. Jesus está conosco quando a gente tem medo, quando a gente chora. E eu não tenho medo, vergonha de chorar. Eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas que Deus deu ao ser humano, a possibilidade de chorar. Jesus está conosco quando estamos nos piores momentos ou nos momentos mais felizes. Jesus está conosco quando nós estamos na nossa caminhada de trabalho ou quando nos falta trabalho.
nos falta emprego, e até mesmo nós temos dificuldade. Mas Jesus está conosco o tempo todo. Esse texto do Evangelho de Mateus muito é utilizado para a missão. Vão por todos os povos. Anunciem o que o Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, fez e faz. Vivam este amor que transforma vidas. Anunciem o perdão que Cristo conquistou para cada um de nós na cruz. E nessa caminhada, que vão ter dias bons e dias ruins, dias de alegrias e dias de tristeza, dias que vamos conseguir falar e dias que talvez nós vamos nos calar, dias que talvez nós vamos poder chegar de noite e dizer obrigado, Senhor, porque eu consegui testemunhar. Ou talvez vamos chegar e dizer, Senhor, hoje eu não consegui. Independente do tempo, nós temos o Cristo que diz, eu estou com vocês todos os dias. Isso é um grande conforto para mim, de saber que aqui onde eu estou, num local distante da minha terra, onde a língua é diferente, é um país vizinho, mas totalmente diferente do Brasil. Eu sei que o meu Deus, o nosso Deus, está aqui comigo. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, não se esqueçam jamais desse nosso Deus, que nos convida, nos convoca a vivermos a sua palavra, a anunciarmos ali onde nós vivemos, na nossa casa, no nosso redor, no nosso bairro, no nosso trabalho, escola, anunciar nos outros países, nos outros lugares. Mas esse mesmo Jesus diz, eu estou com vocês todos os dias. Esse é o nosso Deus que não nos desampara, o Deus que foi ao lugar mais profundo, ao lugar mais sombrio, até a morte de cruz, para nos resgatar e garantir a nós a vida eterna. Por isso, nos momentos de alegria e tristeza, em todos os dias, tenhamos sempre a certeza de que esse nosso Deus, o Deus Emanuel, está conosco. E não importa o período do tempo que estamos vivendo, não importa a situação de vida que estamos passando, tenham sempre essa certeza de que Jesus está conosco, na sua palavra, todos os dias, até o fim, até o último dia das nossas vidas. Que esse Deus nos mantenha firmes nesta nossa missão de levarmos a sua palavra, vivermos a sua palavra, até o último dia. Que assim seja. Amém. Amém, pastor Maico, amém. Que belas palavras para todos nós neste momento, especialmente ouvindo de tua boca essas palavras, um pastor num projeto diferente, podemos dizer assim, para tantos pastores da Igreja Luterana aqui do Brasil. Você que está num país, conforme eu já havia dito antes, dentro de um projeto chamado Projeto Aliança, que envolve a Igreja Luterana dos Estados Unidos, a IELB, e também as igrejas locais. O pastor Maico está na cidade de Salto, no Uruguai, desenvolvendo esse trabalho, começando do zero nessa cidade de Salto, a 30 quilômetros, tem a cidade de Chapicuí, tem alguns membros nesta cidade, então ali continuaram um trabalho naquela congregação já formada, mas aonde ele reside, que é a cidade de Salto, não existe igreja luterana, não existe nenhum membro, na verdade, da igreja luterana, e é então um trabalho que começa do zero. E como é bom saber que Deus está conosco, que Jesus caminha contigo, com a sua família, em algo tão diferente. Louvado seja Deus, que Deus continue te iluminando, abençoando, concedendo sabedoria, força, nessa missão tão especial que Ele tem te chamado. E assim, pastor Maico, já falando do fórum de missão, conforme eu disse no início também, nos últimos dias 29 e 30 de março, tivemos o fórum de missão
lá na cidade de Salto, no Uruguai, e é um fórum específico, né, para esta missão em Salto. Foi falado de todo o trabalho, né, de forma assim ampla, da Igreja Luterana no Uruguai, mas o destaque especial foi para a missão em Salto e Chapicuí. Os desafios, né, que temos nesta grande cidade. Salto é uma cidade de quantos habitantes, pastor Michael? Salto é uma cidade de 110 mil habitantes. É a segunda maior cidade do país. Segunda maior cidade do país, né? 110 mil habitantes. Não tem igreja luterana nessa cidade, e o pastor Michael está lá. Assim, antes de nós falarmos propriamente do fórum, pastor Michael, você disse que foi criado aqui em Porto Alegre, criado, né, dentro da igreja, foi pastor na mesma congregação, né, de origem, e trabalhou também em outras congregações, e sempre em volta de muitas pessoas luteranas. Quando você chegou aí com a tua família, qual foi a sensação para você, especialmente para você, sua esposa, né, sua filha mais velha, que já tem um discernimento maior, em chegar em um local que não havia igreja, não havia nenhum membro da igreja luterana? Como foi essa sensação para vocês? Assim, pastor, foi, digamos assim, foi impactante em todos os aspectos que a gente pode pensar, porque nós sempre vivemos assim rodeado de pessoas, né, ali em Porto Alegre. E a nossa casa na Congregação da Cruz era a casa pastoral que ficava no pátio da igreja. Então nós tínhamos atividade todos os dias. Eu ia lá na igreja, e quando a gente chegou aqui, quando a gente dormiu a primeira noite aqui, né, nós 4, que caiu a ficha assim de onde é que nós estamos. Na verdade, assim, caiu a ficha do local, né? Mas a gente chega, fica aquela euforia de organizar a casa, de pensar, porque a gente tem 2 filhas pequenas, né? Mas talvez o mais impactante quando caiu a realidade foi em dezembro. A minha filha mais velha perguntou assim: pai, se a gente tivesse a opção de escolher, de não vir para cá, né, de ficar em Porto Alegre, a gente poderia ter ficado? Daí isso foi uma cravada no peito, porque assim, aí a gente viu que estávamos só nós aqui, né, e assim, deixar pai, mãe, família, e as minhas filhas perderam a sua referência de avô e vó, de amigos, né, de escola. A minha filha terminou a escola online, né, pelo Brasil, então assim, não tinha ninguém aqui, não tinha amigos até então, né, ao redor aqui de casa. Então foi um baque, né? Por isso que para mim o texto ali de quando Jesus diz que está conosco foi o nosso alicerce de fato, né? Porque não foi uma nem 2 vezes que eu fui debaixo do chuveiro chorar, né? Até para poder estar só eu, sozinho, sem ninguém me ver, dizendo assim: Senhor, eu estou aqui, Senhor, mas eu sei que tu estás também, então me abraça, porque é o que eu preciso, né? Então aí foi um grande impacto, porque o Uruguai é vizinho, né? É um país vizinho, é um país pequeno, e a cidade de Salto, ela, por mais que seja a segunda maior cidade, é uma cidade considerada de interior, uma cidade pequena, que hoje com a tecnologia tem tudo, tu tem acesso a praticamente tudo. Mas a gente vê de um contexto de uma cidade de Porto Alegre, né? 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes, um trânsito louco, e aqui a gente até brinca que, quando tem uma tranqueira de um carro, assim, 2, 3, 4 carros que estão trancando, né? Então, assim, esse impacto foi forte. E a gente saber que o nosso Deus nos amparou e levou no colo, né? Isso foi notório, a companhia e a certeza de que Deus não desampara, né? Então
Esse que Legal. foi o baque. Legal, pastor Maico. Assim, é bom a gente ouvir isso, porque nós sabemos que quando somos chamados por Deus, os desafios são muitos, né? E esse foi um grande desafio para ti, para a sua família também, nesse chamado tão especial, né, de Deus para um outro país, um lugar distante, não tão distante ao mesmo tempo, né, de seus familiares, uma realidade totalmente diferente, com desafios diferentes de uma congregação tradicional, enfim, né, algo que para ti era novo, para a tua família novo também, mas ao mesmo tempo muito desafiador. E eu pude perceber de perto aí, conversando com vocês, que vocês, por aquelas pessoas que já conheceram, se sentem acolhidos aí, e foram não para algo de passagem na vida de vocês, mas foram para morar e realmente trabalhar nesse projeto, o Projeto Aliança, trabalhar no reino de Deus e levar Cristo para outras pessoas. Mas assim, falando desse fórum de missão, pastor Maico, nós tivemos duas belas palestras, né? O senhor Mário de Mello, que falou aí sobre missão, e também o pastor Renato Hiller, pastor aqui da IELB, e que destacaram, né, os aspectos bíblicos e práticos da missão. E não vamos ouvir os dois, mas vamos ouvir um pedacinho da palestra do pastor Renato. Uma pergunta assim, será que Paulo teria uma estratégia missionária? E ele, citando então Herbert Kane, ele coloca o seguinte: muito vai depender como nós definimos o termo estratégia, né? Se por estratégia entendemos um plano de ação deliberado, bem formulado e devidamente executado, baseado na observação e na experiência humanas, então Paulo tem pouco ou nenhuma estratégia. Certo? Agora, por outro lado, diz Schnabel, se nós tomamos a palavra estratégia como um modus operandi, flexível, desenvolvido debaixo da orientação do Espírito Santo e subordinado à direção e o controle do Espírito Santo, então Paulo tinha uma estratégia. E este ponto aqui que eu quero estar pegando como foco ao longo de toda a apresentação. Tá? Então, um modus operandi flexível que é desenvolvido debaixo da orientação do Espírito Santo e subordinado à sua direção, ao seu controle. Daí nós nos perguntamos assim, ok, como é que eu vou perceber a orientação do Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo vai me orientar na missão? Nós entendemos que o Espírito Santo se utiliza da palavra e particularmente do Evangelho para conduzir a sua missão. Então aqui nós temos que considerar os princípios bíblicos da missão que nos orientam para a missão e particularmente aqui dos princípios bíblicos aquilo que está contemplado nas confissões luteranas, que nada mais são uma expressão da Bíblia, em um resumo, que são os pressupostos bíblicos pelos quais também são as nossas lentes que enxergamos e lemos a palavra de Deus. Então, por meio disso, nós podemos já de início colocar que toda missão luterana necessariamente há de estabelecer uma igreja luterana. E toda igreja luterana necessariamente vai estabelecer uma missão luterana. Neste livro do professor Klaus Detlev Schulz, Missão que Vem da Cruz, né, a teologia luterana da missão, ele coloca aqui que a igreja ela é definida pelo indicativo e pelo que ela é e não pelo que ela faz. Muito bem, essa foi uma parte da palestra que nós ouvimos neste fórum de missão, muito relevante para todos nós que lá estávamos, representantes de igrejas, né, da igreja americana, a igreja local, né, do Uruguai, também aqui da IELB, representantes, né, de vários países, vários lugares. E aí tivemos o privilégio de ouvir parte da fala do pastor Renato Hiller. E quando nós falamos em missão, né, a missão é de Deus, e a missão de Deus é salvar as pessoas, por isso que Deus enviou ao mundo o seu único Filho Jesus, e Deus coloca diante de nós esse desafio. Deus nos chama para fazer parte, né, da sua missão e levar a sua palavra a outras pessoas. Tivemos várias pessoas, vocês podem estar acompanhando aí as fotos daqueles que estavam neste evento, Fórum de Missão no Uruguai, nos dias 29 e 30 de março de 2022, e
todos ali tiveram oportunidade de participar, de falar, tivemos representantes da Hora Luterana do Uruguai, da Hora Luterana aqui do Brasil também, tivemos aqueles que não estavam presentes, mas participaram de forma online. Então, assim, foi um momento muito gratificante de crescimento e falando de forma específica para a missão, né, no Uruguai, na cidade de Salto e Chapicuí. Pastor Maicon, diante dos teus desafios, o que você poderia destacar para nós? Primeiramente, Chapicuí, né, que já tem uma congregação formada, os desafios ali, as estratégias missionárias em Chapicuí, e também a missão em Salto, que é uma missão do zero, né, plantação de igreja. As estratégias missionárias, quais os desafios que tem pela frente? Começando então de Chapicuí. Bom, pastor, Chapicuí é uma congregação que por 40 anos foi atendido primeiro pela Argentina, na cidade de Concórdia, e depois por Montevidéu. É uma distância de 500 quilômetros. Então é uma congregação que muitos anos ficou acostumada a ter um atendimento por mês ou a cada 2 meses. A ideia lá é a gente fomentar esse trabalho, a continuidade desse trabalho, né? Já estamos agora com 2 cultos por mês, com um grupo de damas, de servas, e visitas e estudos bíblicos para a gente formar, assim, fortalecer esse trabalho que já existe e ir para fora também. E a região de Salto, que é onde nós moramos aqui o grande desafio é chegar nas pessoas, né? E é interessante que aqui no Uruguai, pelo menos na região aqui de Salto, não tem caixinha de correio. Então, o desafio não tem como a gente fazer por panfletagem, não, nas casas, nem nas ruas, a gente não vê isso, o uruguaio não tem esse hábito. E como é que a gente faz, então, para se relacionar? Porque o Uruguai ele é muito fechado. E a gente precisa, assim, para chegar nele, tem que se relacionar. Então, primeira coisa, eu estou estudando muito espanhol. Português e espanhol não é a mesma coisa. Portunhol é uma coisa, mas agora eu estou aqui, eu quero falar espanhol, né? Então, estou estudando bastante isso, e além disso, a gente vai contar muito com trabalhos de meios eletrônicos, né? Nas redes sociais, nas mídias sociais, com a ajuda da CPTLN, né? Ou a Hora Luterana, tanto aqui do Uruguai quanto do Brasil. No fórum a gente falou bastante sobre isso, onde vamos trabalhar com livretos, oferecendo conteúdo para as pessoas, e aí começa a ter um relacionamento, primeiro virtual, e daí com isso a gente começa a ter um relacionamento pessoal. Também a questão do relacionamento na vizinhança, né? Eu abordo muito a questão do relacionamento, porque isso faz muita diferença aqui. Esse conviver, esse se relacionar com as pessoas. Além também do contato hoje da escola, né? As minhas filhas estão estudando, até quando a minha filha falou em dezembro que não queria ficar aqui, né? Agora, em março, eu perguntei para ela, perguntei, filha, vamos voltar para Porto Alegre? Ela disse, não, se levar a minha escola e minhas amigas, a gente vai. Então, mudou todo o cenário. E a gente já começa, então, a ter um relacionamento com os pais. E interessante que agora, essa semana até, minha esposa comentou que num grupo lá das mães, comentaram algumas coisas de instrução de confirmandos ou catequese. Então, assim, a gente começa a ver algumas aberturas, né, para a gente poder falar e chegar como sendo uma igreja cristã confessional, uma igreja cristã sólida. Mas não adianta só eu fazer uma divulgação de internet ou um outro tipo de divulgação se eu não me relacionar. E a gente vai trabalhar muito em cima disso, né? E folhetos e livretos da Hora Luterana, isso aí vão ser a nossa primeira grande ferramenta, para daí construir uma base, né? E começar, então, o trabalho alugando um local aqui, começar um trabalho de estudos bíblicos, de formação cristã, formação doutrinária, para a gente, então, daqui a pouco ter a nossa igreja luterana aqui na cidade de Salto. Legal, pastor Maicon, né? Falamos bastante, realmente, né, no Fórum de Missão, sobre alugar um espaço aí na cidade de Salto, né? Trazer também uma base
escritório, né, da Hora Luterana do Uruguai também para Salto, né, auxiliar aí nesta missão. E é isso mesmo, queridos ouvintes, né? A cidade de Salto, o pastor Mike e sua família, eles estão sozinhos lá. Eu poderia perguntar assim, mas e o apoio, né, dos líderes? E apoio de outros? Não tem no momento, né? Apenas ele e sua família, no qual eles estão conhecendo a cidade, conhecendo os pontos fortes, os pontos fracos, as melhores estratégias, né? Realmente se inserir cada vez mais na língua, que é um desafio muito grande, né? Até conversamos, pastor Michael foi convidado para falar em um evento, não dá para falar o portunhol, né? Mas realmente o espanhol, o idioma do povo, que eles, né, possam ver que alguém veio para ser daquele país e naquele país ali proclamar a palavra de Deus. E ele destacou muito bem que vai ser assim, algo muito importante aí, pastor Mike, eu pude ver com os meus próprios olhos, são as filhas na escola, né, a amizade que elas estão fazendo, e vocês fazendo amizade com os pais, né, das amigas, né, das filhas de vocês. Então, isso, assim começa o trabalho, né, que não é de uma hora para outra, mas um trabalho que é de semear a palavra de Deus e o Espírito Santo agir através desta palavra. Enfim, né, os desafios são muitas coisas boas tivemos lá, muitas coisas boas falamos. Não vamos destacar aqui, né, outras igrejas do Uruguai, nós temos, né, outras congregações no Uruguai, outros pastores também. Não é uma igreja grande no Uruguai. Quantos membros aproximadamente em todo o país, pastor Michael? Lembra de cabeça? Eu acho que tem em torno de uns... eu tenho medo de errar, mas acho que em torno de uns 200, 300 membros. Isso. Porque se concentra tudo na região de Montevidéu, né? São poucos, na verdade, em todo o país. Se comparado ao Uruguai, aproximadamente, eu trabalhei no Espírito Santo, né? E o Espírito Santo tem 3,5 milhões, 4 milhões de habitantes, então o tamanho do Uruguai. E no Espírito Santo nós temos aí da IELB aproximadamente 35 mil luteranos só no estado. E lá no Uruguai, aproximadamente, né, no máximo, aí 200 membros. Podemos, né, ter um pouco mais, um pouco menos, mas aproximadamente 200. Enfim, né, hoje nós tivemos o privilégio de conhecer um pouco mais o Projeto Aliança, conversando com o pastor Maicon, diretamente da cidade de Salto, no Uruguai. Ele também atende a cidade de Chapicuí, um desafio muito grande dentro desse projeto, mas que ele abraçou nesta missão, no qual foi chamado por Deus, e com certeza ali na companhia do Senhor, a palavra será proclamada e muitas pessoas terão o privilégio, por sua boca, pastor Michael, de conhecer o Senhor e Salvador Jesus e encontrar, né, em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, em Cristo o perdão dos pecados e a salvação eterna. Muito obrigado, pastor Michael, pela tua participação aqui no programa IELB em Ação. Um grande abraço para ti, um abraço para a Jéssica, para as duas pequenas, e que Jesus, né, realmente caminhe com vocês e vocês possam sentir, né, de forma concreta que Deus com vocês, né, Ele está. Um grande abraço. Obrigado, pastor. Um abraço, um beijo no coração de todos, que Jesus os abençoe sempre. Obrigado pela parceria aí da igreja e de saber que também está orando, né, não só por mim, mas por todos os pastores e missionários, para que a gente possa levar e viver esse Cristo aí que transforma vidas aqui para a eternidade também. Muito bem, muito obrigado pela tua participação em mais este programa IELB em Ação. Compartilhe lá na tua página do Facebook, né, você que está sempre aí conectado, né, com as redes sociais da Rádio CPT, compartilhe com outros e especialmente também este programa, conhecendo um pouco mais da Igreja Luterana no Uruguai, especialmente o Projeto Aliança, que é um projeto da Igreja Luterana dos Estados Unidos, é o CMS, a IELB, né, a Igreja aqui do Brasil, e as igrejas locais. Um grande abraço a todos vocês e fiquem todos com Jesus. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.